Olá, olá, boa noite para vocês. Aqui é a Carolina Albuquerque da Atitude Nutrição e hoje eu quero falar com vocês mais sobre a criança na escola e como a escola é importante na parte do comportamento alimentar infantil e algumas ações que nós, nutricionistas, podemos ter na escola justamente para favorecer a aprendizagem alimentar da criança, ok? Então, eu fiz um resumo aqui de alguns tópicos para a gente ir falando e ao final eu abro para perguntas de vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiro, importante a gente pensar, quando a gente pensa em questão de criança e o comportamento dela alimentar na escola, sobre qual é o papel da escola. O que acontece? Muitas vezes eu vejo o nutricionista ou então pais que estão bravos com a escola, falando que a escola não favorece a alimentação da criança, né? Querendo comprar guerra com a escola. A escola não se importa, eles oferecem na cantina um monte de ultraprocessados. Ou então, eles não ligam para os lanches que as crianças levam. Ou eu fui oferecer meus serviços na escola e a escola falou que a alimentação não é importante, né? Então, pensar sobre qual é o papel da escola. A verdade é que as escolas, elas vêm mudando um pouco o comportamento da própria alimentação, na verdade, da forma de lidar com a criança, e isso vai também partir para a alimentação. Por quê? Por que isso acontece? A gente tem falado muito sobre a formação integral da criança, né? A gente cuidar da criança com um olhar total. Então, a escola não só como o local de ensino de formas de aprendizagem das teorias, né? Biologia, ciências, matemática, artes, enfim. A escola não apenas sobre essa perspectiva, mas a escola também ensinando outras áreas da vida, falando sobre educação alimentar e nutricional, falando sobre educação financeira, desenvolvendo empreendedorismo, trazendo partes de outras questões que antes já não se falava tanto. E a verdade é que as escolas que estão enxergando isso, elas estão saindo muito na frente das outras. E toda vez que alguém aproveita uma determinada situação e os concorrentes começam a perceber, os olhos, né? Eles começam a se guiar e eles começam a prestar atenção. Opa, o que aquela escola está fazendo de diferente? Por que está tendo mais matrícula lá? Por que agora subiu 4 turmas naquela turma e aqui na minha escola não subiu? E as escolas começam a ter mais atenção a algumas questões que vão além da educação tradicional. Então, a gente tem sim muitas e muitas escolas que já estão olhando outras áreas de desenvolvimento da criança com mais cuidado, tá? E o próprio profissional, nós nutricionistas, podemos levar este novo olhar para a escola. É diferente de quando você vai lá e oferece os seus serviços e a escola olha para você e fala assim: não, mas eu não preciso, né? Eu não preciso estar aqui para fazer, eu não preciso de um nutricionista para fazer cardápio porque eu já tenho um nutricionista que fez cardápio para mim. E aí, gente, eu falo: o nutricionista faz só cardápio na escola? Que engraçado, nem cardápio eu ia te oferecer. Muitas vezes eu brinco com a escola quando eu ligo para fazer oferta de serviços, na verdade, para tentar agendar uma reunião, né? Porque esse é o início de tudo. Então, quando eu ligo para a escola, ela fala: não, mas a gente já tem cardápio. Eu falo: não, mas eu nem trabalho com a parte de elaboração de cardápio. E aí eles ficam: não, mas o que o nutricionista faz na escola se não faz cardápio? Né? Então, muitas vezes, a gente também não sabe mostrar para a escola que dentro do papel da educação que ela tem, a gente tem educação alimentar e nutricional para levar de diferencial. Tanto nós fazendo com as crianças, né? A gente aplicando as atividades com as crianças, quanto a própria escola sendo treinada em todos os âmbitos, desde a merendeira, da auxiliar, que serve a refeição para as crianças, a professora, sendo treinada a desenvolver a todo momento com a criança a educação alimentar e nutricional, né? E então o papel da escola ele vai além de apenas ensinar a questão
o ensino tradicional. Ele vai além disso. E as escolas que enxergaram isso estão crescendo cada vez mais e sendo mais procuradas e podendo cobrar mais. Então, quando a gente leva esse olhar para a escola do que você vai levar de diferencial, do que você vai oferecer a mais, isso faz muita diferença. E aí a escola começa também por si só buscar já profissionais que tenham essa diferença. Porque eles querem ali naquele mercado concorrido. Se vocês observarem, eu sou de São José dos Campos, né? E quando eu mudei para cá, faz 2 anos que eu moro aqui, quando eu mudei para cá, que eu fui fazer parte de captação de escolas e tudo mais, eu fui buscar pelas escolas, enfim, e é incrível como tem um bairro aqui em São José que tem todas as escolas, parece que elas estão naquele bairro. É assim, ó, você vira uma esquina, você dá numa escola, você vira outra esquina, você dá numa escola, você vira esquina de novo, você dá noutra escola. Isso quando na mesma rua não tem 2 ou 3 escolas. Então, elas precisam ter diferencial para oferecer. Quando a gente mostra isso para a escola, quando a gente vende esse diferencial para a escola, é incrível. E eu sei que você, nutricionista, está mais preocupado em oferecer a mudança alimentar para a criança. Mas quando a gente vai fazer a oferta para a escola do serviço, tem que ficar claro que a escola ganha com isso. E aí o que você vai entregar lá, que vai ser a mudança na alimentação das crianças, se você vai fazer parte de cardápios, vai fazer treinamento de equipe, ou se você vai trabalhar só com educação alimentar e nutricional, promovendo ali mudanças nos comportamentos das crianças, não é isso que a gente vende de saída, entende? A gente precisa mostrar, na verdade, o que a gente vai levar de diferencial para a escola, entendendo que por trás disso, sim, está a educação alimentar e nutricional, está a mudança no comportamento, que por trás disso a gente tem como entregar muita mudança e muito valor para as crianças, né? Tem toda essa parte. Então, ok. E aí, lembrar que isso está em construção. A gente tem muito recente, agora de 2018, uma lei que está trazendo a educação alimentar e nutricional justamente para poder atuar ali com a gente levar para o ensino fundamental e para o ensino médio a educação alimentar e nutricional. Como lei, é muito recente. Tem escolas que enxergaram isso, ó. Tem escolas que eu comecei lá há 6 anos atrás, elas enxergaram isso há muito tempo. Tem outras que vão ter que ir agora pela lei. E tem outras que, da educação infantil, como ainda não é lei, que estão vendo como um diferencial e que tão logo quanto a lei chegue à educação infantil também, vão ter que adquirir esse tipo de serviço. Mas, Carol, tem escola que não aceita, eu vou lá, eles falam que não, que só querem um cardápio. Gente, sempre que eu escuto isso, e quando eu escutava para mim mesma, não só de alunas, mas quando eu escutava para mim, sabe, que a escola me falava, eu perguntava, onde eu não deixei claro o diferencial que eu entrego? Onde eu não deixei claro que essa escola precisa de algo além do cardápio? Onde na minha comunicação não ficou claro para a escola que ela me contratar é um ganho para ela, que eu vou ajudar essa escola a crescer? Onde não ficou claro? Essa era uma pergunta que eu me fazia sempre. E aí eu consegui melhorando a minha comunicação a partir dessa pergunta. Porque a gente vai percebendo que a gente chega lá falando nutricionês, né? Vou fazer educação alimentar e nutricional com as crianças. O que é educação alimentar e nutricional? Você, nutri, que está me assistindo aí, sabe. Eu que sou nutricionista, sei. A pedagoga da escola que está me recebendo para falar sobre o projeto não sabe. Né? Ela pode até fazer uma ideia do que é, assim, pelo nome, mas ela não sabe. E a gente não explica. A gente não deixa claro para eles. E aí quer que eles entendam de algo que eles não entendem. O que está lá na cabeça deles? Nutri faz cardápio, né? Nutri faz cardápio. Então eu tenho que desmistificar isso, eu tenho que mudar e mostrar que não, eu faço cardápio sim, cardápio é importante. Por lei, apenas nutricionistas devem fazer cardápios para escolas, né? Mas eu tenho que mostrar que eu não sou uma tabela de impressão de cardápio, né? Eu não imprimo um cardápio, entrego para a escola e acabou meu serviço. Não, eu tenho muito mais coisas que eu posso fazer. Não só a educação alimentar e nutricional dentro da escola, como também vários outros serviços, mas aqui eu vou me ater a falar da educação alimentar e nutricional, tá bom? Então, é eu mostrar
que é um desenvolvimento pleno que vai acontecer a partir do meu serviço na escola. E desenvolvimento pleno para a escola e para as crianças. O que a gente pode fazer pelos dois, tá bom? Eu sei que quem trabalha com crianças acaba, às vezes, tendo um olhar muito para a criança, né? Eu falava para as escolinhas no começo, porque você vai ver, as crianças vão estar comendo melhor, isso vai ser muito bom para sua escola, porque os pais vão ficar felizes, e as crianças, isso é tão importante para o desenvolvimento delas, a gente quer construir aí uma geração com mais saúde. E a escola se importa com isso? Sim, ela se importa com isso. Mas ela se importa, às vezes, muito mais quando eu falo assim. E olha, com as crianças que estão comendo melhor na sua escola, você já pensou que a sua taxa de desperdício vai ser menor? Alguém já falou isso numa reunião? Porque se eu faço educação alimentar e nutricional com as crianças, e a partir disso as crianças começam a desenvolver uma maior aceitação, com certeza o desperdício do prato vai ser menor. Isso começa a interessar lá pro dono da escola. Nossa, é verdade. Aí ele fala assim, eu tenho uma taxa de desperdício que é incrível aqui na escola. Você precisa ver, você vai na hora do refeitório, quantidade de comida no lixo, uma coisa assim louca. Eu não sei de onde conseguem jogar tanta comida no lixo. E aí você fala, então, essa atividade de educação pode te ajudar, inclusive, com isso. E a gente vai mostrando para eles, vai abrindo o olhar de quanto além a educação alimentar e nutricional pode ir no contexto escolar, tá bom? Então, ok. E aí, dentro das atividades na escola, é justamente mostrar que trabalhar esses comportamentos na educação alimentar, eles também podem ser levados para outras áreas, fazendo intersecções ali com a equipe pedagógica. Então, pode ser trabalhado juntamente com o professor, pode ser trabalhado juntamente com o professor da educação física, com o professor de matemática, com o professor de português, pode ser trabalhado em outras áreas, porque tem escolinhas que elas sentem que, às vezes, a gente quer roubar esse espaço da educação, sabe? Que, ela é nutricionista, tá vindo aqui querendo tomar o espaço da professora. Quando não é isso. A gente pode trabalhar, inclusive, em conjunto. Então, tem que ficar muito claro, onde você for, que você não quer ocupar o espaço de ninguém, que você tá ali para agregar, tá bom? E entender, gente, que também as coisas elas não acontecem, né, num passo de mágica, não é mágica para mudar. O que a gente vai, dia após dia, construindo na nossa comunicação é muito importante. Por isso, aquela pergunta que eu falei no começo. Anote essa pergunta e sempre se faça. Onde a minha comunicação não foi clara? Onde a minha comunicação está falhando? E eu estou falando aqui para vocês, pensando na escola, mas vocês podem usar isso, inclusive, dentro do próprio consultório para quem atende, ou para quem faz outros tipos de serviço. Pensar onde a minha comunicação está falha, onde não está claro o que eu estou querendo dizer. Incrível, né? Eu tenho a parte dos cursos online aqui, e lá no começo eu tive que me perguntar isso muitas vezes, onde a minha comunicação não estava clara. Porque tinha gente que achava que o programa Brincar de Comer era só para nutricionista de escola, quando na verdade ele também serve para o nutricionista de consultório. E isso era um problema de vocês que me escutam? Não, era um problema meu. Eu não estava sendo clara na minha comunicação. Então, entende como serve para várias situações? Quando o outro não está entendendo o que eu estou dizendo, eu tenho que me perguntar, o que eu preciso mudar na minha comunicação, ok? Então, mas aí vamos pensar que esse não foi o problema, a escola aceitou, você vai começar a trabalhar na escola, vai levar a educação alimentar e nutricional para os piticos. E aí eu quero te dizer que não existe colheita sem plantio, tá? Primeira coisa de tudo. Você tem que entender que o processo da educação alimentar e nutricional é como plantar. Você precisa arar a terra, precisa ir lá, precisa plantar a semente, vai precisar de chuva, vai precisar de sol, vai ter que semear, vai ter que acontecer dia após dia contatos com essa criança. Então, por isso que a educação alimentar e nutricional, a gente não fala de um espaço tão longo de tempo quando a gente trabalha com as crianças. Eu não recomendo mais do que 15 dias sem o profissional ter contato com a criança, tá bom? Porque é um processo. E dentro desse processo, para eu conseguir colher um bom fruto, para eu conseguir ter uma colheita boa a partir daquilo, eu tenho que ter
paciência. Eu tenho que seguir um cronograma, tenho que seguir um passo a passo. Não adianta eu querer lá jogar água na terra se eu não plantei ainda, se eu não pus a semente, não vai brotar. E vice-versa, sabe? Não adianta eu querer botar a semente e não aguar o que não vai brotar. Pode, ali, naquele primeiro momento, vir uma informação, assim, da criança falar assim, ah, que legal, hoje eu quero a tal da beterraba, porque teve aula da beterraba. Mas a comunidade escolar não tá falando sobre isso todos os dias, se perde. Se você é nutricionista e não volta para outra atividade, se perde. Então, a gente tem que construir esse caminho. Dia após dia, semana após semana, tá? Esse é um dos pontos. Então, é fazer de uma maneira insistente e ininterrupta, sem parar. Vamos simplificar. Eu anotei aqui, né? É ser contínuo, consistente e não parar nunca mais. Educação, a gente não para nunca mais. Talvez você já tenha visto um vídeo meu que eu postei há algum tempo, né? Que eu falo que eu não acredito em reeducação alimentar. Para mim não existe reeducação. Educação é processo contínuo. Eu continuo dentro do processo de educação e vou aprendendo coisas novas, vou agregando, vou combinando conhecimentos, e isso é o processo educativo, por isso que a gente muda, a gente não reeduca, porque a partir do momento que eu falo que eu vou reeducar, significa que eu estou te dizendo, olha só, o que você aprendeu até aqui está totalmente errado. Eu sou autoridade, eu sou nutricionista, fiz 4, 5 anos de graduação e mais sei lá quantos de pós-graduações e cursos de extensão. O que você aprendeu até aqui está errado, você não sabe nada, ok? Você não sabe. E eu vou te ensinar agora a maneira certa, vou te reeducar. Gente, eu acho muito horrível isso, tá? E tá tudo bem se você fala reeducação, não se sinta mal. Porque até o momento em que eu não fui estudar exatamente o que significava a palavra educação, para mim fazia muito sentido falar em reeducação alimentar. Quando, na verdade, hoje, sobre o meu entendimento total, não faz sentido nenhum falar de reeducação, ok? Mas vamos lá, continuando. Então, ensinar é facilitar a aprendizagem. Facilitar a aprendizagem. Como eu, nutricionista, posso facilitar a aprendizagem das crianças dentro da escola? Primeiro de tudo, contato com essa criança em atividades de educação alimentar e nutricional. Atividades lúdicas, divertidas, com brincadeiras, com jogos, com histórias, com contato com o alimento, tá bom? Isso facilita a aprendizagem, vivência. Criança aprende experienciando, criança aprende vivendo. Criança não aprende com a folhinha lá lendo, tá bom? Porque se fosse assim, a gente entregava os livros e mandava todo mundo para casa. Até uma das questões que estão sendo bem discutidas nas escolas agora é sobre novos modelos de aprendizagem. Porque as crianças, elas aprendem, na verdade, sim, cada um aprende de uma forma, já começa por aí. Por isso que você tem que levar formas diferentes de ensinar dentro de uma aula de educação alimentar e nutricional. Então, eu trabalho com muita história, com muito vídeo, com muito livro, com muita brincadeira e sempre com contato com o alimento. Tá? E, ok, então a gente precisa facilitar essa aprendizagem e sabendo que não sou eu que estou ali todos os dias com a criança, que não sou eu que vou ficar 4 a 5 horas com essa criança, eu preciso também facilitar a aprendizagem de quem? Dos educadores. Porque às vezes eles não tiveram oportunidade de aprender sobre alimentação, eles não tiveram esse contato, eles não, né, a gente não nasce sabendo. Às vezes eles trazem as impressões deles, de tipo, precisa comer, raspar o prato inteiro. Não, criança não come legume mesmo, criança não gosta de legume, deixa pra lá, eles não gostam. Não, criança comer alface, imagina, na minha turma nem precisa pôr alface no prato, criança não come mesmo. Então, gente, quando a gente facilita a aprendizagem com os educadores, o nosso trabalho, ele acontece de maneira mais progressiva e efetiva na escola, tá bom? E aí, se eu consigo levar isso também para casa, transpor a barreira da casa, nossa, que fantástico. É claro que nem todos os profissionais têm a possibilidade de trazer esses pais para a escola, para vivenciar uma experiência de educação alimentar e nutricional. Mas a gente pode mandar texto para casa, a gente pode mandar
uma receita para eles fazerem. Eu tinha escolas que eu tinha grupos de educação, os grupos, na verdade, de WhatsApp com os pais, que eram das crianças da educação alimentar e nutricional, e eu mandava informes ali, eu mandava áudio, eu mandava um texto, mandava uma leitura. A gente tem como fazer essa parte com os pais também, tá bom? E você entende que isso é assim, ó, a gente está levando, na verdade, o que eu estou dizendo para vocês lança uma sementinha nesses ambientes que a criança está envolvida. Manda uma sementinha lá para a casa dos pais. Manda uma sementinha na educadora, que é quem está com essa criança todo dia. Manda uma sementinha lá para a cozinheira que faz a comida, para ela entender melhor sobre o que é educação alimentar e nutricional. Porque se ela entende, olha que relato esse, hein? Eu lembro de uma vez, eu comecei um trabalho numa escola e uma resistência, assim, que eu nunca tinha enfrentado de uma cozinheira. Uma resistência muito grande em fazer os legumes e as verduras. Ela não fazia. Tipo, estragava na geladeira e ela não fazia. E aí, conversa vai, conversa vem, vamos utilizando as abordagens do coaching, né, com essa cozinheira e tudo mais. Até que ela me relatou que assim, Carol, sabe por que eu não faço? Porque antes eu fazia e as crianças ficavam falando que era ruim, que elas não gostavam, que estava com gosto horrível, que elas não queriam, ficavam falando eca, e eu vou ficar trabalhando para essas crianças ficarem falando que a minha comida não é boa. Não, a minha comida é muito boa, meus filhos comem de boca cheia. Eu não vou ficar fazendo as coisas para os outros falarem que tá horrível. Então, assim, ela criou uma crença na cabeça dela de que, tipo, como as crianças não gostam de verduras e legumes, falam que não gostam das minhas verduras e legumes, eu não vou oferecer mais porque eu não quero que seja julgada como alguém que não faz uma comida boa. Eu não quero, foi um sistema de defesa dela. E aí é todo um trabalho para ela entender que é importante oferecer, que é importante a gente ter à disposição da criança. E assim, gente, a gente vai construindo todo um ambiente em torno da criança. Mas para isso eu preciso do quê? Comunicação. Comunicação, muita comunicação. E comunicação significa não necessariamente o que eu estou fazendo aqui com vocês agora, que é eu falando sem poder ouvir vocês, sem poder interagir assim, né? Sem poder escutar. Quando a gente se comunica com o outro, a gente precisa escutar. A gente precisa, sabe, abrir a orelha, escutar o que ele está falando, prestar atenção nos gestos, no que o corpo diz, entender melhor o que está acontecendo. Porque senão sou eu novamente lá, nutricionista, sei lá quantos anos de graduação, mas sei quantos de pós-graduação, mais os cursos, nananana, que sabe de tudo e que quer levar a minha verdade para a escola. E não é assim. A gente trabalha como parceria. Porque quando você é parceira, quando você dá a mão ali, dá o braço e é parceira, acontece de outra maneira. E aí talvez não seja de começo, de início, que tudo, né, vai acontecer como você quer. Mas é um passo por vez, com um objetivo bem claro de qual é a sua meta, o que você quer lá. Qual foi o diagnóstico inicial que você fez, o que precisa ser mudado. Então essas são as ações, vamos lá, passinho por passinho até a gente chegar naquilo que eu quero, tá bem? E aí, o que acontece? O que a gente faz para atrair também o aluno na escola para hábitos alimentares mais saudáveis? A escola promove isso, eu estava falando da cozinheira, foi por conta disso que eu entrei no assunto, a cozinheira não estava promovendo isso. E assim, não tinha ninguém que fiscalizava, não tinha ninguém que via, então do jeito que tá bom. As crianças, ninguém reclamava de fome, mas também não importava muito o que estava comendo. Então, assim, a gente precisa do ambiente que favoreça hábitos alimentares melhores. Então, a gente precisa de um ambiente que seja alegre, né? Quantos refeitórios são tristes? Então, esse ambiente tem que ser alegre. Eu já falei de uma oração uma vez, que as crianças faziam antes da alimentação. Aí era toda uma oraçãozinha lá, uma musiquinha, aí no final era: quando eu como, eu não converso e não deixo o resto. E eu quase desmaiava quando eu ouvia aquela oração. Por quê? Quando eu como, eu não converso. Que lugar triste é esse que não pode falar? Eu gosto de conversar com as pessoas. E é claro que existe uma questão do tempo, que existe uma questão da organização, da rotina do educador. Mas aí vamos negociar, então, o tempo. Vamos ver como que a gente faz para aumentar o tempo ali, para as crianças poderem, no mínimo, interagir um pouco durante a refeição.
E essa parte do não deixa o resto, né? Assim, terrível também, porque o prato da criança vinha pronto para ela, ninguém perguntava, olha, você tá com fome? Quanta fome você tá hoje? É fome de leão ou é fome de formiga? Que foi até uma das estratégias que depois a gente usou, já que a gente não conseguia colocar nessa escola específica a criança para servir o prato. Ah, hoje eu tô com fome de leão, então beleza. Então, se chega um prato de fome de leão na minha frente, tá compatível com a minha fome. Agora, se chega um prato de leão e eu tô com fome de formiga, eu quero deixar resto, porque não cabe na minha barriga. Entende? Então, assim, não tem como a gente querer promover hábito, querer que a criança tenha hábitos mais saudáveis, se o ambiente também não promove isso. E mais uma vez eu estou dizendo, estou aqui nesta live falando especificamente da escola, tá? Mas é a mesma coisa para casa. Se a casa não favorece hábitos alimentares mais saudáveis para essa criança, não há o que fazer. Porque, né, não tenho à disposição fruta, não tenho à disposição verdura, não tenho à disposição legume. Então, a criança não quer mesmo, porque não tem. Ela não vai falar, mamãe, não é igual ao comercial. Mamãe, por favor, compra brócolis, eu quero brócolis. Ah, então não posso levar uma chicória? Tipo, não é como no comercial, entendeu? A não ser que ela chegue lá no supermercado com a mãe, algumas crianças até pedem. Mas ela não vai ficar implorando para a mãe isso na casa dela. Do mesmo jeito que, no geral, ela não implora também, mãe, eu quero muito uma bolacha recheada hoje. Cadê a bolacha recheada? Não, porque não tem. É o contexto da casa, é o que a casa oferece. É o ambiente oferecendo hábitos alimentares mais saudáveis para a criança e, portanto, promovendo isso. E é claro que existem os temperamentos da criança, a gente tem 4 temperamentos, e eu não vou me aprofundar nisso aqui agora, mas conforme o temperamento da criança, a gente tem como ir direcionando ela para determinadas situações de consumo de alguns alimentos ou não, tá bem? Então, beleza. Falei dessa parte da escola promover hábitos mais saudáveis, eu vou contar uma história para vocês. Eu vi isso num evento, foi o Dr. Mauro que falou isso, Mauro Fisberg, tá? Um pediatra, assim, fenomenal. E ele estava contando da história de uma escola o que aconteceu? A escola proibiu, a cantina não podia mais vender bala, não podia vender, assim, bala, chiclete, chocolate, essas coisas, sabe? Não podia. E as crianças também não podiam levar de casa. E aí começaram a perceber que na hora do intervalo, isso já era uma escola de crianças maiores, tá bom? De ensino fundamental 2, aí quinta série para cima. E aí começaram a perceber que na hora do intervalo, na quadra, tinha um espaço assim que juntava umas crianças, juntava um montinho de criança. Enfim. E um dia isso, outro dia aquilo, e até que foram lá ver por que aquelas crianças estavam amontoadas num canto. Sabe o que eles estavam fazendo? Era essas escolas que têm grades, tipo, essas grades cruzadas, então, que elas ficam assim, igual um losango, né? E aí, o que eles faziam? Tinha um carrinho da rua, desses carrinhos de pipoca que vendia essas coisas. Esse carrinho se aproximava dali, desse buraco, e eles compravam desse carrinho. Eles iam lá, pegavam a bala, e chupavam, e comiam o chiclete, o pirulito. Por quê, gente? Porque a escola estava oferecendo o ambiente, ela tirou, né, as opções, mas ela não fez o quê? O trabalho de educação alimentar e nutricional por trás disso. Então, eu não posso fazer só também a oferta do ambiente e achar que isso vai resolver. Porque não vai. Às vezes a gente dá um jeitinho. Quanto maior a criança, mais jeitinho dá, né? Por isso que a gente precisa explicar para a criança o porquê, e a gente explica como, com vivências, com brincadeiras, com atividades, porque é assim essa comunicação, ela vai ficando mais afetiva e a criança vai compreendendo que, na verdade, não é uma questão de proibição, é uma questão de dia, de espaço, de local, né? Temos esse ponto para se pensar quando se trabalha na escola. Ok. E sobre isso, é importante dizer que controles geram controles. Quanto mais eu quero controlar uma situação, quanto mais eu quero dizer para a criança, faça assim, coma isso. A criança sabe o que ela faz? Ela fala, não, eu faço diferente, porque o controle é meu.
Então, quanto mais controle eu quero gerar sobre a criança, mais controle ela quer ter sobre si só. Uma das coisas que a criança ganha ali, perto dos 2 anos, quem trabalha com criança sabe, é autonomia. E se eu quero controlar a possibilidade de autonomia dela, o que ela faz? Ela reage, ela fica brava, ela joga o prato. E se eu não trabalho isso logo na primeira infância, se eu não explico isso para cuidadores, se os pais não sabem disso, se os educadores da escola não sabem disso, e se eles não veem, porque às vezes eles sabem, mas eles não veem que isso acontece também na alimentação. O que acontece? A gente vai tendo uma neofobia, que era comum da idade, se transformando numa seletividade leve, que de repente vai ficando acentuada, 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 até que o hábito da criança vira só arroz, carne, ovo. E quem fez isso muitas vezes? Os adultos. Então, trabalhar o ambiente é importante. Mas você vai falar que você não vai trabalhar com essa criança? Vai também, né? A gente vai fazer esses 2 trabalhos. Então, só a oferta não é suficiente, tá bom? E quando a gente trabalha com a criança, é importante dizer que a gente precisa trabalhar na pegada, sabe? É trabalhar com felicidade, com alegria, com brincadeira. Quem trabalha com crianças com parte de educação alimentar e nutricional tem que estar disposta a ir lá e sentar no chão e brincar e se divertir e rir, e interagir. Porque, gente, senão fica muito morno. E aí, qual é a marca que isso faz de emoção lá na cabeça da criança? Nenhuma. E se não faz essa marca, não tem registro na memória. E aí, da próxima vez que eu ver o chuchu, que ela só me mostrou lá, ai, ó, esse é o chuchu faz bem para a saúde, come chuchu que chuchu fica forte. Próxima vez que eu ver o chuchu, tá bom, é chuchu. Agora não, se eu me diverti, se foi legal, se a gente fez toda uma experiência e explorou aquele chuchu, e nossa, a gente riu, a gente se divertiu, foi tão bacana. Da próxima vez que eu ver chuchu, as minhas vias sinápticas, sabe? Elas começam a ser ativadas. E, tipo, isso é muito bom, eu quero chuchu, porque foi muito legal aquele dia com chuchu. Então, chuchu é bom. E aí pode ser que hoje eu coma um pedacinho, mas aí eu percebo que esse sabor é muito bom e depois eu como mais e mais e assim a gente vai construindo, ok? E, portanto, a escola é essencial na promoção da saúde. Ela é essencial, essencial. A gente tem que levar cada vez melhor a nossa comunicação para a escola, para falar, olha só, que vocês podem fazer na parte da alimentação das crianças é uma coisa fantástica. E eu consigo trazer esse diferencial para a sua escola. Eu consigo trazer isso para vocês de uma maneira lúdica, interessante, chamativa, e que você vai poder, inclusive, utilizar na divulgação dos seus serviços, tá? E nessa, a gente vai conseguindo levar uma mensagem para mais lugares. A gente vai para além do consultório, a gente vai para além do 1 a 1. Por que a escola me chama tanta atenção? Porque, gente, imagina quantas crianças a gente pode impactar em um dia numa escola. Tem escolas que chegam a ter 3.000 crianças, né? Imagina quantas crianças eu posso impactar. Uma escola pequena, tudo bem. Quanto tem uma escola pequena? Vai, 20 crianças, uma escola bem pequenininha. São 20 crianças que eu consigo impactar com a mensagem de educação alimentar e nutricional. E ela vai levar isso para casa dela, e a gente vai conseguir também promover, assim, espalhar a mensagem de maneira mais rápida, mais abrangente. Por isso que a escola me chama atenção, tá? Não acho que a educação alimentar e nutricional deve estar só na escola, não. Eu acho também que ela tem que estar no atendimento do consultório, eu acho que ela tem que estar no atendimento hospitalar, eu acho que ela tem que estar no centro de recreação, eu acho que ela tem que estar em todo lugar. Mas a escola me chama atenção por isso, tá bem? E aí é importante dizer que você, enquanto educadora, você não pode mudar tudo, não é tudo que vai mudar. Não é que a criança vai sair de lá com, né, comendo tudo aquilo que você sonha, que você idealiza, que você imagina. Mas a gente pode fazer pequenas mudanças por vez. E essa pequena mudança, a cada vez que você tem contato com a criança, no longo prazo faz uma diferença fantástica. Por isso que eu gosto de trabalhar, principalmente na educação infantil,
um alimento por vez. Já me perguntaram várias vezes se eu trabalho com vários alimentos, com um alimento. Eu tenho as duas formas de trabalhar, ensino as duas formas no programa Brincar de Comer, mas a forma que é a dos superpoderes, que é a que eu acho mais efetiva, é um alimento por vez. É um contato de alimento por vez, porque a gente vai a fundo, não é raso, sabe? Todas as frutas são boas. Não, não são todas as frutas são boas. A gente está aqui falando dessa fruta específica. Se hoje é o dia da maçã, a gente está olhando para a maçã profundamente, se envolvendo profundamente. Isso, enfim, estou dando exemplo da maçã, mas poderia ser com qualquer alimento, tá bem? Então, quando eu me comporto de determinada maneira também, eu me comporto daquela maneira por conta do ambiente. E se eu estou me comportando de determinada maneira, eu tenho que saber que o ambiente está proporcionando isso. Eu tive uma Nutri que falou para mim assim, Carol, eu não estou conseguindo fazer as crianças quererem mais interagir. Eu não sei o que aconteceu. E a gente foi, sabe, investigar, fomos indo, até que a gente percebeu que ela, num dia, tinha dado uma forçada nas crianças. E aí, o que ela fez? O ambiente, ela ter forçado as crianças, afastou as crianças. Então, a gente não força em momento nenhum, tá? E ela fez isso sem, enfim, sem maldade. Na verdade, ela estava ali na maior boa vontade, sabe? Mas não forcem as crianças numa atividade de educação alimentar e nutricional. Nunca, nunca, nunca. Não força a pegar, não quer sentir cheiro, não força, não força. Procura estratégias para fazer isso. E não é forçando que a gente faz, entende? Existem estratégias educacionais, estuda sobre educação. Estuda sobre qual é a fase de desenvolvimento que essa criança está, e em qual fase da escadinha dos passos para comer que essa criança está. Entende isso? E aí define a tua estratégia. Aí sim você tem resultado, tá? Então, quando a gente não sabe como lidar, a gente precisa buscar formas de lidar, ok? Não forçar. E isso também serve para os cuidadores e serve para os pais, e cuidadores de escola e os cuidadores pais também. Então, quantas vezes a gente não precisa mostrar para os pais, olha só, existe outro caminho. Você não precisa sentar a criança na cadeira e falar que ela só vai levantar quando ela comer. Existem outras formas de agir com essa criança. Eu lembro, eu era uma criança bem marrenta, assim, diríamos, sabe? Eu não queria ordens. E eu lembro que eu era uma criança também conhecida como difícil para comer, né? Chata para comer. Que criança chata! E o que acontece? Eu não sei se eu internalizei isso em algum momento. Eu não tinha nenhuma dificuldade alimentar. Foram hábitos. Eu não comia e para mim estava tudo bem. Eu comia arroz, feijão, ovo e tomate. Para mim estava tudo bem assim. E falavam que eu era chata para comer. Então eu imagino que eu falava, então tá bom, sou chata mesmo. É isso aí que eu como e pronto, acabou. E eu sei que eu não tinha nenhuma dificuldade porque quando me ofereceram de uma outra maneira, eu comecei a comer, já lá na adolescência, mas porque eu quis. Então, o que acontece? Meus pais não sabiam qual era o meu temperamento e não sabiam lidar comigo, tá? Então, a gente precisa mostrar para os pais que eles têm que perceber como são os filhos deles e ter estratégias para guiar. Comigo, meu pai fazia lá, chinelão em cima da mesa, nunca apanhei na vida, gente, mas ele me ameaçava. Chinelo em cima da mesa, se não acabar de comer, não vai levantar dessa mesa. Sabe o que eu dizia? Tá bom, a gente fica sentado aqui para sempre. Era assim. Resolve? Não resolve. Se alguém tivesse dito para o meu pai, que provavelmente comigo, me dando a opção, falando, hoje você escolhe. Hoje o que você quer, Carol? Você quer abobrinha ou você quer chuchu? Em vez de dizer, coma abobrinha e coma chuchu, teria surtido mais efeito. Porque quando diziam para mim, faça assim, eu não quero. Agora, se tivessem me posto como opções, falado, olha, você é dona dessa decisão. Que decisão você decide? Abobrinha ou chuchu? Eu provavelmente teria dito, abobrinha. Agora, a gente tem que saber qual é o temperamento da criança, né? Conhecer mais, estudar mais sobre crianças, entender mais sobre crianças, como agem as crianças, para daí conseguir orientar esses pais do que fazer com essas crianças.
Então, por exemplo, orientação guiada. Isso serve para a escola quanto, né, para os pais. Orientação guiada é muito bom. Você quer este ou este? Não é qual você quer. Qual eu quero, eu não quero nenhum. Agora, você quer este ou este? Você quer maçã ou banana? Você quer berinjela ou abobrinha? Né? E isso é diferente. Outra estratégia com crianças é poder deixar eles participarem, servirem o próprio prato, fazerem parte. Outra estratégia, vai mudar a alimentação na escola. Comunica a todo mundo. Explica. Eu cometi uma vez um erro, que assim, olha, gente, é desses, sabe, dessas consultorias que a gente paga para aprender com o erro do próximo. Vocês não vão ter que me pagar nada aqui, mas grava essa mensagem, porque ela é muito importante. Teve uma vez que eu resolvi fazer uma mudança na escola. Eu treinei toda a equipe, conscientizei os cuidadores ali, né? A gente conversou sobre o porquê da retirada do suco. Passei, meses fazendo isso com eles. Sabe o que eu não fiz? Eu não conversei com as crianças. E foi terrível. Foi terrível. Porque depois que o negócio estava feito e explicar, na hora que a Ira já tá lá, quando eu cheguei um dia na escola, na hora que eu abri, ensino fundamental, tá bom? Uma escola de ensino fundamental. Na hora que eu abri a porta, a primeira coisa que uma aluna, quando me viu, foi falar assim: por que você tirou o nosso suco? E aí não adiantava eu explicar mais nada, porque a Ira já estava instalada na escola, entendeu? Eu tinha passado da Nutri legal, das brincadeiras, para a Nutri que retirou o suco da escola. E aqui eu não estou colocando em julgamento se tem que ter suco ou não tem. Naquele contexto, eu achei que não tinha que ter, foi a decisão que eu tomei. E o que eu precisava ter feito? Ter preparado os alunos, ter feito educação alimentar e nutricional com os alunos, e nessa atividade ter discutido sobre como é muito mais importante a gente comer a fruta do que tomar o suco, como é muito mais interessante desfrutar o prazer de comer uma fruta do que simplesmente ir lá e beber um suco rapidão. E aí eu teria tido outros resultados no final, tá? Então, comunicar-se com a criança, explicar o que está acontecendo, não simplesmente mudar e achar que a criança tem que obedecer. É criança, né? Criança faz o que eu quero. Tipo assim, vai fazer o que eu mandei. Se esse é o cardápio, vai fazer isso. Se a Nutri disse que ela tem que comer isso, vai comer isso. E não é por aí. A criança tem que estar envolvida no contexto. E essa dica, serve inclusive para levar para o consultório, tá? Então, você quer que a criança mude? Crie condições favoráveis. Dê instruções claras. Deixe a criança fazer. Conheça o temperamento da criança. Arrume todo o ambiente. Isso inclui cuidadores, adultos. Trabalhe adulto, trabalhe criança. Se você não pode fazer ambos, busque parcerias que te ajudem com essa organização, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje sobre a importância da educação alimentar e nutricional da escola, do nosso serviço com a escola, tá certo? E se você tiver alguma dúvida, manda agora aí um minutinho para responder as dúvidas de vocês, tá bem? E eu quero dizer que você, nutricionista, é essencial nessas atividades em escolas. Essencial. Não deixa o medo de travar, de fazer um contato com uma escola. Não deixa o medo de dizer não, de travar. Entre em contato, oferece o seu serviço. Vai ter não? Vai ter não. Vai ter. Eu não vou te dizer que não vai ter. Não vou te dizer que se amanhã você ligar para uma escola oferecendo seus serviços, ela vai de cara aceitar, que a primeira ligação vai dar certo. Eu desejo que dê, mas não é assim, né? Não é essa a realidade. Mas com certeza, se você perseverar e não desistir, e se você souber como fazer, se você estudar técnicas de vendas, e não é feio a gente falar de técnicas de vendas, tá? Técnicas de vendas ajudam a sua mensagem a chegar no lugar certo. Não seria fantástico se toda escola tivesse um nutricionista? Não seria fantástico para as crianças? Para isso, você precisa vender seu serviço para a escola. E você tem que saber como vender, porque se você não sabe como vender, a escola fala assim: ah, não, cardápio eu já tenho, cardápio eu já fiz, não preciso de você aqui. Não é verdade? Então, estuda sobre como fazer isso, como oferecer os seus serviços de maneira íntegra,
tá? É estudar técnicas de vendas de maneira íntegra, também é muito importante dizer isso. É se posicionar corretamente. É saber se comunicar da maneira assertiva, tá? Estuda sobre isso, estuda, vai além da nutrição. Se aprofunda na nutrição? Sim, se aprofunda, mas não fica olhando só para a nutrição. Olha para essas outras áreas, estuda sobre temperamento da criança. No coaching nutricional, inclusive, eu falo sobre temperamentos de crianças, como isso é importante para a gente saber como lidar com elas, né? Abre o olhar, expande, tem muita coisa para a gente aprender, para a gente falar exclusivamente só de nutrição, tá bem? Gente, um beijo para vocês e nós nos vemos numa próxima live, tá bem? E se você ainda não está me seguindo lá no YouTube, aproveita, vai lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho lá do canal, porque você é avisado sobre vídeos. Tem vários vídeos que estão preparados para ir para lá e que, ó, estão show de bola, falando sobre educação alimentar e nutricional e coaching nutricional infantil. São dicas, assim, que você pode sair e colocar em prática já na hora. Se você também não está ainda recebendo os nossos e-mails, me chama no direct para se inscrever na lista de e-mails, porque lá eu mando conteúdo exclusivo, são dicas exclusivas para quem está nos e-mails, que você não vai ver nem no Instagram, nem no Facebook, nem no YouTube, tá bom? E nós nos vemos, então, numa próxima live. Um beijo, boa noite por aí para vocês. Tchau, tchau!